Seja bem-vindo à aula de biscoitos decorados da Manufactus e hoje nós vamos aprender como fazer desenhos nos biscoitos. Eu vou começar com esse biscoitinho de pezinho que eu fiz para um chá revelação. Então, o primeiro passo é aquele que a gente já conversou em aulas anteriores, fazer o contorno e o preenchimento. Para a gente fazer os desenhos nos biscoitos, a gente tem que fazer o contorno e o preenchimento. Eu gosto muito de fazer sempre a base branca, todas as vezes que eu vou desenhar nos biscoitos, eu acho que facilita muito, mas essa técnica de desenhar no biscoito você pode usar em qualquer biscoito e para vários detalhes, vocês vão entender. O biscoito para fazer desenho, ele tem que secar muito bem. Então, esse biscoito secou por 24 horas, está bem seco. Eu vou pegar uma imagem, no caso eu peguei um molde de pezinho na internet mesmo, passei um risco por trás desse desenho que eu imprimi e vou passar esse risco agora com a ajuda de um lápis ou uma lapiseira para o meu biscoito. Olha, ele ficou marcadinho, não está muito forte, tá vendo? Mas ele está marcadinho. E agora com o glacê, um glacê fluido, mas um glacê fluido um pouco mais grosso, porque esse glacê não pode escorrer, tá bom? Normalmente eu uso glacê de 20 segundos. Eu peguei o glacê azul, fiz a parte de baixo do pezinho e agora com o glacê rosa eu vou fazer também o outro pezinho. Se fosse, por exemplo, um chá de bebê para o menino, você podia fazer os dois azuis, se fosse para menino, os dois rosinhas. E eu vou esperar secar, porque eu não quero de jeito nenhum que os dedinhos juntem na parte de baixo do pé. Então, agora eu intercalei os dedinhos, porque eu também não quero que um dedinho junte no outro, e vou esperar secar novamente. Quando esse biscoito estiver seco, aí agora a gente faz o restante dos dedinhos, leva para secar e o biscoito está pronto com o nosso desenho de pezinho. Esse foi um desenho bem simples. Agora nós vamos para um outro desenho um pouco mais complexo, que pode ser usado para personagem, bichinhos e tal. Nesse caso é o elefante. Eu estou fazendo uma retrospectiva porque a gente já viu esses vídeos em aulas anteriores, né? Eu cortei com um cortador de papel, assei, fiz o contorno e o preenchimento e esperei secar por 24 horas. Depois da gente fazer o contorno e o preenchimento do nosso biscoito, deixamos ele secar bem, ó. A gente aperta, não afunda, ele tá bem sequinho. 24 horas secando, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora para desenhar o nosso elefante no nosso biscoito? Eu imprimi a imagem que a cliente pediu. Vou ver aqui se ele cabe no biscoito, posicionar da maneira correta. E vou passar o risco desse elefante para o biscoito usando um lápis. No caso, eu estou usando uma lapiseira com grafite 2B, que ele é bem macio. Então, para a gente passar o risco no biscoito, o que eu fiz? Eu passei por trás, que aqui eu vou conseguir passar o lápis no contorno. Mas e os detalhes que estão no meio do biscoito? Então, eu passei o lápis nos detalhes que vão no meio do biscoito, a divisão das perninhas, a orelha do elefante e tal. E nós vamos passar isso tudo agora para cá, usando o lápis. Vamos passar agora aqui onde a gente marcou de lápis atrás, pra gente marcar o contorno no biscoito. E aqui eu passei direto na tromba do elefante pelo seguinte: a tromba tá em cima do corpo do elefante e ela tem que dar a ideia desse relevo dela tá em cima. Então, eu na hora de confeitar, eu vou confeitar primeiro o corpo do elefante e o corpo do elefante vindo até a base da cabeça do elefante. Quando eu for confeitar a cabeça do elefante após o corpo do elefante secar, aí eu vou passar o risco da tromba por cima. Vocês vão entender depois. Quando a gente tira aqui agora, o nosso elefante está marcado. A gente dá uma reforçada onde ficou fraco para a gente não se perder nos riscos.
E agora é só a gente preparar o nosso glacê na cor desejada e começar a fazer o nosso elefante, seguindo o risco. Bem, depois que nós desenhamos aqui no biscoito, eu fiz o nosso glacê. No caso desse elefante, nós vamos usar, por enquanto, o rosa e o cinza. E esse glacê é um glacê de 20 segundos, tá? Ele é um glacê fluido, mas não é um glacê fluido para preenchimento. Ele é um glacê fluido o suficiente para a gente conseguir espalhar ele em cima do biscoito e ele ficar lisinho, mas não escorrer pelo biscoito todo, tá? Então, vamos começar fazendo a parte cor-de-rosa. Eu vou cortar a pontinha. Vocês vão perceber que esse glacê, ele não é fluido igual o glacê de preenchimento. Olha como que ele é um glacê que tá mais grosso. Você vê que ele não dissolveu, não juntou tudo ainda. Ele demora bastante para juntar. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai... E isso é bom, esse glacê um pouco mais grosso, para dar um relevo, tá? A gente fez um contorno com o mesmo glacê. Agora nós preenchemos esse contorno e damos uma leve sacudida. E ele ficou lisinho. Viu? Nós vamos fazer a outra orelhinha. E como a gente não quer que as cores se juntem, a gente quer que fique esse relevo, nós vamos esperar cada cor que a gente colocar, cada cor que for encostar uma na outra, nós vamos esperar secar, tá? Como já tá com a base de glacê branco, ele vai secar bem mais rápido, essa parte de cima. Uma leve sacudida e nossa outra orelhinha tá pronta. Então, agora a gente vai pegar o cinza e vamos fazer a parte que não encosta no biscoito, que é essa parte do corpo aqui. Que não encosta no biscoito, não, que não encosta no cor-de-rosa. Então, vamos fazer a volta aqui do corpinho, todo de cinza. Dá uma leve sacudida. Vamos ver se não ficou nenhuma bolha. Tô vendo uma bolinha aqui, ó. Viu? Dá uma olhada para ver se não tem bolha no glacê. E agora a gente vai esperar essas partes secarem pra gente continuar a decoração, tá? Bem, gente, nosso biscoito ele deu uma secada por uns 10 minutos, tá? Ele não tá totalmente seco, não. Eu não posso encostar ainda aqui. Ele já criou uma casquinha por cima, mas, ou seja, dá pra gente colocar o outro glacê que não vai mais juntar, mas ele não tá totalmente seco, não. Se eu botar o dedo aqui, ele vai afundar. Então, nesse estágio, a gente vai passar agora o cinza nas orelhas e aí nós vamos esperar secar bastante pra gente terminar com o rostinho e a tromba. Tá? Fizemos a orelhinha dele, agora ela tá molhada. E agora nós vamos deixar ele secar bem pra gente poder fazer o rosto e passar com a tromba por cima do corpinho dele, sem estragar a nossa decoração. Então, nesse momento, a gente vai deixar ele dar uma boa secada. Bem, agora a gente já tá com ele seco. Tá faltando o rostinho com a tromba. Então, nós podemos passar o lápis aqui de novo e riscar aqui em cima
Ou, se eu não for usar mais essa figura, a gente pode só recortar. E agora, com o glacê embaixo seco, a gente vai fazer uma marcação de lápis da tromba. E agora, de uma vez só, nós vamos fazer o rostinho do nosso elefante, já com a tromba. E agora nós vamos levar ele para secar novamente, para a gente fazer as unhas da patinha, os olhinhos e os detalhezinhos de caneta na tromba. Ah, esqueci, a gente já pode fazer também o rabinho. Pronto, agora sim. E agora faltam só os detalhes finais. De olhinho e as unhas e as coisas que a gente vai fazer de canetinha. Bem, gente, esse nosso elefante secou de ontem para hoje. Ele já tá bem sequinho. E aí agora a gente pode fazer os nossos detalhes finais, né? Fazer o olhinho e os dentinhos. Deixa eu pegar um pronto para vocês verem. Ó, então tá faltando os olhinhos, esse detalhe na tromba, para dizer que a tromba tá enroladinha, os marfins e as unhas. Para fazer os olhinhos, eu uso caneta com corante comestível. Não é caneta comprada em papelaria, é caneta específica para confeitaria. Tem várias canetas dessas específicas para confeitaria, várias marcas. Eu tô usando essa aqui, ela tem uma ponta bem grande, ó, mas ela escreve fino. Eu gosto dela. Então, com a canetinha, eu vou fazer os olhinhos do elefante. Parece um pincel essa caneta. E agora a gente vai fazer um detalhe aqui na tromba, ó. A gente faz um detalhe assim, depois faz assim e assim. E pronto, para fingir que ela tá dobradinha. E com um glacê em ponto de contorno, agora esse glacê é um pouco mais grosso, eu vou fazer o marfim desse elefante. Eu não quero que esse glacê escorra de maneira nenhuma, então por isso que eu tô usando um glacê mais grosso. Com um palito eu dou umas leves batidinhas nele, assim, para ele dar uma assentada. Faz o outro marfim. O marfim do elefante aqui que eu tô fazendo é um triângulo, gente. Não tem erro, tá? Vou fazer a mão livre mesmo. Um triângulo. E as unhas do elefante, a gente vai botar 3 unhas em cada patinha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E vamos agora assentar esse glacê, que ele tá em ponto muito firme, então a gente dá uma mexidinha nele para ele dar uma assentada. E agora, como eu usei, a única parte em glacê que eu usei foi o branco, e esse glacê é um glacê de contorno, em meia hora
a temperatura ambiente, mais ou menos, ele tá seco. Ou se eu der uma aquecidinha no forno e colocar ele lá, no máximo 10 minutos num calorzinho, e ele tá sequinho e pronto para ser embalado. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e se você quiser assistir a aula anterior, clica aqui em cima ou na descrição do vídeo, tem todos os links.